Existem diversas pessoas que, mesmo não tendo crescido em um lar de língua inglesa, elas ainda conseguem entender praticamente tudo o que ouvem e leem. Essas pessoas nunca se sentaram na cadeira para estudar inglês. E sabe o que é mais louco nessa história? O motivo para isso pode estar bem aí, na sua frente. E aí, meu amigo? O meu nome é Brandon. Os videogames deixaram de ser apenas mídias de entretenimento há muito tempo. Hoje eles também servem como locais para reflexões, aprendizados e até mesmo lições de vida. É como acertar 2 headshots com um tiro só. Você se diverte jogando seus jogos, enquanto vai desenvolvendo alguns aprendizados para a vida. E claro, que aquilo que mais se destaca é o aprendizado em inglês. Mas antes da gente conversar sobre o aprendizado em inglês com os games, eu preciso que você entenda uma coisa. Você já parou para pensar como você aprendeu o português? Desde o momento em que você nasceu, você foi exposto 100% do tempo em uma ou mais línguas. Uma criança pequena não consegue se sentar para estudar gramática. Ao invés disso, ela aprende escutando muito da língua falada e com o tempo, ela começa a repetir aquilo que ouve. Some isso ao fato de que o cérebro de uma criança ainda está em formação, facilitando o aprendizado da criançada, porque é nessa fase que a criação de circuitos neurais é mais fácil e natural. Isso explica porque parece ser tão difícil aprender um novo idioma depois de adulto. Pesquisas apontam que o cérebro de um adulto se forma lá pelos 25 anos de idade. Quando o cérebro está totalmente formado, é mais difícil de se fazer novas conexões neurais. De certa forma, depois de adultos, ficamos mais cabeças duras em diversos aspectos. Mas é claro que nunca é tarde demais para se aprender algo novo, né não? Quando falamos no aprendizado de inglês ou de qualquer outro idioma, existem 4 habilidades necessárias para se aprender. Essas skills são divididas em 2 categorias, input e output. O input é tudo aquilo que você absorve e output é tudo aquilo que você produz. Escuta e leitura estão na categoria de input, fala e escrita na categoria de output. E aqui está um erro bem comum. A maioria das pessoas, quando começam a aprender um novo idioma, elas querem começar já falando o idioma, ou seja, elas focam demais no output. Porém, pensa comigo, como você vai falar um idioma, sendo que você ainda não tem uma base sólida de escuta naquele idioma? É mais ou menos quando uma criancinha tenta falar mesmo. Ela não se desenvolveu ainda e não aprendeu a entonação correta das palavras. Se você quer aprender qualquer idioma de forma consistente, você primeiro deve focar nos inputs. Criar cenários onde você vai lendo e ouvindo inglês o máximo possível, antes de você querer falar alguma coisa. Como que você vai fazer isso? Muito simples. Troque os idiomas dos seus dispositivos eletrônicos, celular, computador, tablet e, claro, o seu videogame. Fazendo isso, você vai forçar o seu cérebro a estar em contato com o idioma, mesmo que apenas por um pouco. Se você não sabe absolutamente nada de inglês, eu recomendaria você primeiro estudar pelo menos o básico. Assista algumas aulas aqui no YouTube mesmo, ou estude um pouco no Duolingo. Lá você pode aprender não só inglês, mas também vários outros idiomas. Eu não recomendo você começar a jogar sem saber nada de inglês, porque você não vai entender literalmente nada do que é falado. Ficar parando a sua gameplay para consultar a tradução de cada palavra é muito chato, cara. Quem jogou videogames nos anos 90 e nos anos 2000, com certeza aprendeu pelo menos o básico de inglês. Todos os jogos da geração anterior ao Xbox 360 vinham em inglês e muita coisa você precisava saber pelo menos o básico para poder passar de fase. Os videogames meio que forçam você a usar o inglês. Jogos como Resident Evil e The Legend of Zelda são exemplos claros disso. Além de você precisar usar o idioma para saber o que tem que fazer, grande parte da graça do jogo está justamente em suas histórias. E é por isso que eu acredito que jogar videogame é a melhor forma de aprender inglês enquanto você se diverte. Muitas pessoas gostam de aprender através de séries, filmes e músicas, o que é claro que também são formas válidas. Mas o melhor jeito é jogando mesmo. Isso porque você não está tendo aquele contato passivo com o idioma. Você não só fica escutando e vendo algumas cenas. Nos jogos você precisa usar ele para avançar.
E é exatamente isso que você vai fazer para aprender rapidamente. Não importa qual idioma você quer aprender. Se você quer aprender da melhor forma possível, você deve usar o idioma. Agora vamos para algumas recomendações minhas para você aprender inglês. Vamos começar pelo básico. Se você ainda é um iniciante no idioma, eu acho interessante você mesclar algumas aulas de inglês básico com alguns desses games. Pokémon, The Legend of Zelda, Kingdom Hearts, Dragon Quest e Chrono Trigger. Todos esses jogos possuem um nível de inglês bem amigável. Você consegue um balanço perfeito entre acompanhar a história e aprender palavras e expressões novas. Final Fantasy é uma ótima franquia também, mas eu recomendaria para aqueles que têm um inglês um pouco mais avançado, visto que alguns jogos têm histórias mais maduras. Outra grande vantagem desses jogos antigos é que você pode jogar eles de graça hoje em praticamente qualquer dispositivo. Vocês sabem do que eu tô falando, né? Outra recomendação minha é você optar por jogos com bastante cutscenes. Quando você trocar o idioma do seu console, as dublagens e as legendas também ficarão em inglês, o que vai dar uma ajudada no seu aprendizado. Se você já tem um nível mais intermediário do idioma, eu recomendaria os jogos da Quantic Dream, Heavy Rain, Beyond Two Souls e Detroit Become Human. Os jogos da Telltale se encaixam perfeitamente aqui, e também Until Dawn, para você que curte um terror. Todos esses jogos são filmes interativos. Neles você deve usar o inglês de fato para decidir qual vai ser o destino dos personagens. A série de jogos do GTA eu recomendaria para aqueles que têm um inglês mais avançado mesmo. Lá existem muitas gírias, palavrões e expressões que, se você usar nos Estados Unidos, você pode ter sérios problemas. Nigga, what you calling a nigga? Nigga. Ou seja, são coisas que você não precisa aprender de fato. Mas agora, um dos jogos perfeitos para você jogar e aprender inglês é, sem dúvida, Undertale. Cara, a história desse jogo é simplesmente espetacular. O inglês falado aqui não é um bicho de 7 cabeças. Mesmo que você não seja avançado no idioma, dá para você entender pelo menos o contexto das cenas. Ele é muito barato pela diversão que irá te proporcionar. E fora que é muito leve também. Eu acho que ele não pesa nem 200 megabytes, alguma coisa assim. Isso quer dizer que ele roda até mesmo no seu Nokia Asha 202. Alguém aí lembra desse celular? Enquanto você estiver jogando, entre em contato com o máximo possível de elementos no jogo. Procure saber o nome dos itens, suas descrições e para que servem. Esteja com um caderno do lado para você anotar as palavras que não conhece e pesquise o significado depois. Se você estiver em um nível mais avançado do idioma, eu recomendo também você não procurar a tradução literal dessas palavras, não buscar no Google Tradutor. Busque o significado delas em um dicionário de língua inglesa e escreva com as suas palavras e em inglês o que aquela palavra significa. Não jogue de maneira passiva, leia tudo o que achar e tente entender o contexto das coisas, e não literalmente cada palavra. No fim, qual jogo que você escolher não importa tanto assim. É claro que você consegue aprender muito mais com um RPG do que com um jogo de corrida, por exemplo. Mas o que importa de verdade é você estar em contato com o idioma. Sim, os games podem ser ótimas ferramentas para quem quer aprender inglês. Porém, tente não deixar de lado as aulas. Por mais que seja possível você atingir um nível legal apenas jogando ou estudando por conta própria, nunca subestime o estudo formal. Se você fizer a busca de curso de inglês no YouTube, você encontrará diversos conteúdos bons para estudar. E quando você estiver em um nível mais avançado da língua, faça essa mesma busca em inglês. Nesse caso, você vai estar estudando inglês com aulas completamente em inglês.
Busque assistir aos conteúdos que você se interessa na outra língua também. Independentemente se você gosta de jogos, histórias de terror, curiosidades, mistérios, não importa. Meu truta, existe muito mais conteúdo em inglês do que tem em português. Hoje, praticamente todos os vídeos possuem legendas geradas automaticamente. É claro que elas cometem um erro ou outro, mas no geral, elas são bem precisas, o que ajuda bastante a entender esses vídeos. Então, meu parceiro, não existe mais desculpas para você não aprender essa habilidade que é tão necessária nos tempos modernos. Os seus aparelhos eletrônicos estão bem aí, na sua frente. Basta você usar eles a seu favor. Meu nome é Brandon e este é o seu refúgio digital.